Boa noite a todos. Eu queria dar as boas-vindas ao primeiro webinário da Bijan deste ano de 2025. O tema é um tema bastante interessante, que são os desafios para melhora nos desfechos cirúrgicos. Eu me chamo Liana Aze, estou atualmente a editora-chefe da Bijan. E para essa noite de hoje, nós temos uma satisfação, uma honra chamar Dr. André Prato Schmidt e doutora Luciana Cadori que vai apresentar. Então, eu vou só apresentar o Dr. André. Dr. André é corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É membro da equipe de transplante do Hospital de Clínicas lá de Porto Alegre, editor associado também da Bijan, e foi o último o editor-chefe da Bijan, que eu tenho a honra aí de suceder. Fez um trabalho sensacional aí na revista. A liderança dele aí nesse percurso foi fundamental para que a revista avançasse aí no cenário internacional científico. Então, queria agradecer aí a confiança de estar sucedendo, Dr. André, e deixar aí ele à vontade para apresentar a professora Luciana. Perfeito, muito obrigado, professora Liana, muito obrigado pelo convite e a oportunidade de participar de um webinar da Bijan nesse ano, e ter a honra de moderar esse evento e apresentar a professora Luciana. A professora Luciana Stefani é justamente professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é membro do Conselho Editorial da Bijan, já foi nossa editora associada por um bom tempo, contribui de maneira espetacular com a revista já há muito tempo. Atualmente é diretora de ensino do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, um cargo realmente muito importante, e tenho com certeza onde dizer que ela está revolucionando as estratégias de ensino e de pesquisa na nossa instituição. E, como todos sabem, um dos maiores nomes da medicina perioperatória, se não o maior do momento no Brasil, com grandes publicações e realmente uma linha de pesquisa extremamente sólida, e a gente hoje tem justamente a possibilidade de ouvir um pouco o que ela tenha para falar, e realmente eu recomendo a todos que prestem bem atenção no que ela vai nos sugerir e nos recomendar ao longo da sua apresentação, abordando, né, o tema de desafios e oportunidades para melhorar os nossos desfechos no pós-operatório. Ao final da apresentação da professora Luciana, nós vamos ter um período para discussão e eu convido aos membros da audiência para postar as suas perguntas na sessão de Q&A. Justamente no final da apresentação eu vou ler essas perguntas e nós vamos iniciar a discussão. Por favor, professora Luciana, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, Liana. Muito obrigada, André. Queria inicialmente agradecer o convite e agradecer especialmente o trabalho de vocês na Bijan. O André foi um editor sensacional que colocou a revista num patamar super elevado. Hoje é um orgulho a gente ter qualquer publicação na Bijan. E a Liana pegou esse desafio, né? Está começando e só quem trabalha assim profundamente por uma causa consegue, né, entender o grande desafio que é, porque realmente é um trabalho muito grande e de muita, muita responsabilidade. Então, eu agradeço a vocês, em nome de toda a sociedade, vou me permitir, assim, em nome de todos os anestesistas, assim, porque a gente precisa muito que a Bijan continue crescendo e precisamos muito do trabalho de vocês. Bom, dito isso, agradeço muito por estar aqui hoje, falar sobre trocar algumas ideias, né? O nosso objetivo não é dar caminhos sem volta, na verdade, refletir um pouco sobre o que tem saído na literatura em relação ao perioperatório, pensar também como que a gente pode, dentro do nosso vasto país, pensar em caminhos comuns para que a gente torne a medicina perioperatória uma prioridade de política, né? Essa é a nossa capa da Bijan desse mês, foi uma edição especial para o perioperatório. A Bijan fez uma capa super legal, a revista tem vários artigos interessantes, eu convido todo mundo a prestar atenção, especialmente nessa de perioperatório. A próxima vai ser de
PBM, então, assim, vamos ter várias edições bem interessantes esse ano. Enfim, dentro dessa linha, eu vou falar em 4 conceitos que eu acho super válidos, assim, para a gente refletir um pouco. Primeiro, reconhecer o cuidado perioperatório como um problema de saúde pública. Depois, a gente nos perguntarmos se nós estamos fazendo as perguntas corretas em relação ao perioperatório. Depois falar um pouco sobre os sistemas que a gente precisa desenvolver e como que a gente usa as informações que a gente consegue com as pesquisas, né, para melhorar o cuidado dos nossos pacientes. Então, se a gente pensar em relação ao sistema cirúrgico, né, por que a gente diz com tranquilidade que realmente os cuidados perioperatórios eles devem ser parte, né, de políticas públicas para melhora do sistema de saúde como um todo, porque as cirurgias são muito comuns, né? A gente vai ver que quase 60% das pessoas podem ser submetidas a alguma cirurgia ao longo da vida. A mortalidade depois da cirurgia, ela é um problema porque a mortalidade é alta, principalmente em cirurgias maiores, em pacientes de maior risco, muito maior do que a mortalidade do intraoperatório, isso já é ultrapassado, a gente já sabe que fazer o transoperatório ele se tornou muito mais seguro nos últimos 20, 30 anos, é raro os pacientes morrerem no meio da cirurgia, mas não é raro o paciente morrer depois da cirurgia. E se a gente prevenisse a morte em 1% dos casos, né, desses milhões de cirurgias que a gente faz, a gente estaria evitando milhares de mortes por ano. Então, existem estudos novos surgindo em relação ao impacto da cirurgia na vida dos pacientes, né? E um dos conceitos que a gente pode desenvolver também é que quando o paciente faz uma cirurgia, principalmente um paciente de maior risco, muitas vezes ele nunca vai voltar a ter o nível de saúde basal que ele tinha antes da cirurgia. Então, as pessoas, elas se submetem à cirurgia e querem ficar boa. A gente pensa que fazer uma cirurgia vai melhorar, vai resolver os problemas, e muitas vezes não. Muitas vezes a gente tira esse paciente da vida produtiva, então isso também se torna um problema econômico, e isso precisa ser visto, a gente precisa ter melhores desfechos para que até a economia seja mais robusta e a gente continue com pessoas produtivas trabalhando. Então, esse novo estudo aqui do Reino Unido mostrou que o risco das pessoas serem submetidas a uma cirurgia ao longo da vida é cerca de 60%. Com a população envelhecendo, então vocês imaginem que essa chance de fazer uma cirurgia vai aumentando. E que os pacientes que têm uma complicação no pós-operatório, eles vão morrer 2 vezes mais dentro de um ano do que aqueles pacientes que não têm complicação. Então, são dados amplos, mas que nos fazem pensar o quanto a cirurgia impacta no sistema de saúde. Já é também conhecido, há anos que se fala, né, que se o pós-operatório fosse classificado como uma doença, né, um conjunto de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, enfim, seria a terceira causa de morte quando se compara, então, numa escala mais global. E quando a gente fala em procedimentos mais específicos, ou quando a gente começa a olhar procedimentos de maior risco e pacientes de maior risco, que representam uma pequena porção dos pacientes que vão à cirurgia, não são a maioria, felizmente, né? Mas é o grupo que mais complica e que é responsável pela maior parcela da mortalidade no pós-operatório. Laparotomia é um procedimento que a gente deveria olhar com cuidado. Ele é um procedimento que ele pode ser um procedimento índex. Em vários países do mundo se usam indicadores em relação à laparotomia e se desenvolvem programas, porque são cirurgias abdominais de grande porte em pacientes, muitas vezes com várias comorbidades e que são submetidos a uma condição de urgência, isso é, não dá tempo de preparar os pacientes. Então, existem vários reports em relação à laparotomia, né? Ela é um programa do Reino Unido, construído para melhorar os desfechos em laparotomia, e desde que ele foi criado, por exemplo, o primeiro report desse consórcio, a mortalidade era quase 15% em 2012. E depois desse programa, a mortalidade atualmente está em cerca de 9, 10%.
Nos Estados Unidos, uma corte do NSQIP, que é uma grande base de dados que ele tem, a mortalidade é em torno de 14%, e na Suécia gira em torno disso. No Brasil, a gente não tem dados oficiais em relação a isso. Com o DataSUS é difícil de nós obtermos uns dados facilmente, mas nós fizemos um estudo grande, né? Nós validamos um modelo de risco, nós chamamos XCare-BR, em 10 hospitais, e dados que a gente ainda não publicou, mas quando a gente olhou para os procedimentos só de laparotomia, nós vimos uma mortalidade de quase 20%. Então, são dados muito alarmantes, né? Então, né, fazer uma cirurgia e ter uma chance de 20% de mortalidade, são dados que a gente realmente precisa olhar com cuidado. E aí a gente começa a se perguntar, será que a gente está fazendo as perguntas certas no perioperatório? Será que nós estamos buscando os desfechos adequados? Né? Repetir só o que acontece nos países desenvolvidos não é suficiente, a gente precisa olhar para a nossa realidade. O contexto impacta, né? Então, sabemos que a gente tem um sistema público que muitas vezes o acesso é dificultado, o paciente ele tem muitas vezes muito tempo até conseguir chegar no hospital terciário, às vezes chega em condições avançadas de doença. Esses mesmos pacientes, eles têm muitas vezes condições de saúde, sanitárias, que não são boas, então a recuperação pós-operatória também ela pode ser bem diferente do que os dados que a gente vê no primeiro mundo, enfim, nos países mais desenvolvidos. Mas os conceitos de medicina operatória, eles vêm se ampliando, né, ao longo desses últimos anos, né? Então, hoje a gente já fala que o pré-operatório não são só aqueles fatores relacionados ao paciente que importam, né? O paciente ser mais doente ou menos doente. Importa muito qual a estrutura que esse paciente tem de saúde, enfim, como que foi o acesso desse paciente, quais são os determinantes basais de saúde. Muitas vezes os pacientes eles têm várias dificuldades, enfim, que acabam tornando o seu nível de saúde basal pior, além de todas as suas comorbidades. Onde esse paciente é atendido, então qual é o acesso ao sistema terciário? Depois disso, os processos do perioperatório. Então, não é apenas o hospital, mas sim como que os processos ocorrem dentro das instituições, qual é a estrutura que se tem, qual é o número de enfermeiros, médicos, como que a assistência ocorre, leitos de UTI. Tudo isso vai importar para os desfechos. E aí, é claro, os fatores associados ao paciente, então, o paciente com toda a sua carga, enfim, de doenças, e quanto mais idoso, mais comórbidos os pacientes, maior o risco. E os fatores associados, então, à cirurgia propriamente dito e aos cuidados da anestesia e os cuidados do pós-operatório. E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, né, a detecção precoce dos eventos adversos faz uma grande diferença em relação aos desfechos do paciente. Mas aqui, né, o pós-operatório, ele é apenas uma etapa de tantas outras que contribuem para os desfechos. Então, esse mesmo paper, ele coloca conceitos bem interessantes, né? Então, a medicina operatória, né? Quais são os objetivos da medicina operatória? Garantir uma recuperação de alta qualidade, reduzir a incapacidade aqui, né? Reduzir a dependência, né? Aquele paciente que fica... reduz a sua produtividade. Reduzir os eventos adversos maiores e a mortalidade. Otimizar o uso dos recursos disponíveis para evitar exames e intervenções perioperatórias desnecessárias, promovendo um cuidado mais seguro e racional. Então, aqui a gente tem vários componentes de pré, de pós-operatório, principalmente alguma coisa de trans, né? Então, embora esses princípios se apliquem a todos os pacientes cirúrgicos, os pacientes de alto risco são aqueles que mais se beneficiam de uma abordagem mais ampliada. Então, aqui os conceitos de avaliação pré-operatória, a gente precisa, né, principalmente nesses pacientes de maior risco, né, transformar em otimização pré-operatória. E evidente que tem fatores que a gente consegue modificar e fatores que a gente não consegue modificar, mas
existe sempre oportunidades, então, de mudança. E ter esse conhecimento nos facilita, né, para lidar e para ter um planejamento a mais longo prazo. Com certeza, nos países em desenvolvimento, a gente está muito atrás dos países desenvolvidos em relação a essa otimização. Aqui a gente vê que por esse mesmo paper, ele coloca as etapas, né, da jornada do paciente cirúrgico. Então, veja que o intraoperatório, ele parece realmente como uma etapa aqui intermediária de toda a jornada, e talvez seja onde a gente, né, mais dedica esforços, e é o nosso dia a dia, mas a gente tem que ampliar isso, né, entender que a gente tem toda uma jornada do pré-operatório e uma jornada bem longa aqui no pós-operatório, que pode ser mais ou menos tortuosa, depender, então, das complicações que o paciente vai obter. E aí também a gente tem que se perguntar, será que a gente sabe quais são as intervenções que impactam nos desfechos? Então, aqui existe uma lista, né, um paper que listou, então, várias intervenções de pré, de trans e de pós-operatório. Por exemplo, algumas intervenções de pré, controle das comorbidades, né, otimização da anemia, promoção do estilo de vida saudável, pré-habilitação, decisões compartilhadas no perioperatório, o quão longe a gente está, né, de trabalhar com o paciente, com seus familiares em equipe multidisciplinar e muitas vezes decidir por não realizar a cirurgia, por deixar, né, fornecer outros tratamentos para o paciente. Isso é muito mais avançado, enfim, nos países envolvidos e a gente ainda está engatinhando. E quando a gente olha as pesquisas em relação à otimização pré-operatória, esse paper ele procurou identificar a quantidade de publicações em relação à otimização pré-operatória. Então, vejam que o tamanho do país é a contribuição do país em relação às publicações. Então, vejam aqui que no sul global, né, a gente tem poucas evidências em relação à otimização pré-operatória. E isso é importante porque essa otimização ela depende muito do contexto do sistema de saúde. Então, a gente precisa, né, entender que nós precisamos buscar essas prioridades, né? A gente, como sociedade, a gente precisa se perguntar quais são as nossas prioridades, quais são as prioridades do Brasil. Vários países estão trabalhando e estão definindo as suas prioridades de pesquisa, que continuamente elas vão ser as prioridades de investimento, né, dos sistemas de saúde. Então, por exemplo, o Canadá elencou 10 prioridades para a pesquisa perioperatória. E essas é pequeno aqui, mas é só para ilustrar, mas as prioridades deles, por exemplo, a primeira prioridade é que fatores que são responsáveis, então, pela satisfação dos pacientes, né? A segunda prioridade em relação a compartilhamento de decisões, vejam, prioridades que são, para nós, talvez não estão na nossa prioridade ainda. Na África, então, existem muitas prioridades em relação ao treinamento das pessoas, ao desenvolvimento de assistência segura, identificação precoce dos riscos, por exemplo, de hemorragia peripartum. A África é um problema muito grave, pacientes, a mortalidade materna. No Reino Unido, prioridades que aqui esse estudo, na verdade, são prioridades em relação à anestesia e terapia intensiva, já prioridades bem pontuais em relação à volemia, déficit cognitivo, resposta inflamatória. Então, vejam que as coisas são diferentes dependendo do contexto. Esse outro estudo fez um survey em relação as prioridades ainda de perioperatório, mas com respondedores, digamos assim, dos países de baixa renda e alta renda, e se viu aqui que o cuidado pós-operatório, ele é uma das maiores prioridades nos países em desenvolvimento. Então, acho que a gente precisa refletir sobre isso, né? Onde que a gente quer chegar e por onde a gente começa. Os nossos dados, eles são
o nosso país, na verdade, um vasto continente, tem muitas desigualdades em todos os índices, né? Então, tanto o volume de procedimentos, ele é muito diferente nas regiões, o número de médicos é diferente nas regiões, a gente tem mortalidades diferentes, acesso aos procedimentos muito diferentes. Então, buscar um aumento da igualdade entre as regiões também é fundamental, porque a gente não pode concentrar os nossos esforços em regiões determinadas do país. E aí tem alguns dados importantes surgindo em relação ao nosso país, por exemplo, no estudo do professor Leandro de Botucatu, fez um estudo que mostrou a redução das paradas cardíacas intraoperatórias ao longo dos anos. Então, um estudo muito bonito, né? Um primeiro grande estudo que veio mostrar isso, né? A gente, né, pode até começar a se comparar com dados internacionais e fatores aqui que são associados à parada cardíaca intraoperatória, como, né, extremos de idade, estado físico asa 3, cirurgia de emergência, sempre um problema, cirurgia de emergência, enfim, algumas especialidades. Como eu havia comentado com vocês, nós fizemos um estudo onde nós validamos um modelo de risco em 10 hospitais, a gente teve um N de 107 mil pacientes e nós, então, temos um modelo nacional robusto que leva em conta 4 fatores. Hoje entra o tipo do hospital, a classificação ASA, a idade do paciente, o tipo da cirurgia, se a cirurgia é eletiva ou não, e o nome da cirurgia, que é classificada, então, uma cirurgia de grande porte ou não grande porte. Com isso, a gente consegue definir os pacientes de alto risco, pelo menos os extremos, aqueles pacientes de alto risco e de muito alto risco, nós conseguimos identificar. E isso dá a oportunidade para que a gente possa compartilhar com os cuidadores do perioperatório, com os cirurgiões, né, que nós estamos diante de um paciente de maior risco e que a gente deve, então, ter cuidados específicos e, enfim, olhar esse paciente de uma forma diferente. Nessa nossa revista, edição da Abidjan, nós publicamos um artigo ainda sobre a pandemia, que fala sobre os processos de perioperatório. Nós comparamos os pacientes operados antes da pandemia, cerca de 12 mil pacientes, versus quase 3 mil pacientes operados durante a pandemia. E o nosso objetivo era identificar se o fator pandemia, né, estar diante de uma pandemia, alterou os processos do perioperatório, se isso impactou, por exemplo, em mortalidade. E a gente viu que sim, a pandemia em si, ela foi um fator independente, né? Ela aumentou, então, o risco de morte, mesmo em pacientes sem Covid, esses que são pacientes que não afetados pelo Covid. Então, a pandemia, ela foi um fator tão importante dentro do sistema de saúde, alterou, né? Então, ela fez um rompimento daqueles processos normais e acabou que esse impacto ainda está dentro do nosso sistema. Então, a gente entende como uma fragilidade muito grande dentro do nosso sistema. Nosso sistema ele precisa ser mais robusto e mais responsivo a esse tipo de situação. Então, nosso terceiro desafio é desenvolver sistemas de dados robustos, conectados e acessíveis. Porque qual é a nossa necessidade? Que a gente consiga ter dados, que esses dados respondam às perguntas que a gente precise e que esses dados eles possam ser trabalhados pelos gestores, né, pelas pessoas que fazem a assistência para melhorar os desfechos dos pacientes. Em geral, vão ser dados ou de prontuário, ou de auditoria, ou dados administrativos. O futuro é que a gente tenha dados que possam ser trabalhados, né, ao mesmo tempo que eles estão sendo coletados, que a gente possa desenvolver modelos, e esses modelos eles vão modelos inteligentes que vão aprendendo à medida que a gente vai imputando dados e que se possa fazer uma alça fechada do perioperatório em relação aos riscos, em relação ao manejo e aos desfechos. A gente não está muito perto disso, a gente tem um problema dentro da América Latina que não existem sistemas grandes que possam
ser uniformes. Cada hospital, por exemplo, no Brasil, pode adotar um sistema próprio, não existe uma regulação para isso. Existe um programa, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, né, cujo propósito é estabelecer uma plataforma nacional com os dados conectados, principalmente, né, da rede básica para o hospital terciário, onde a pessoa pode ser atendida em qualquer lugar e que tenha todos os seus dados conectados. Isso está em andamento, né? A velocidade, eu não tenho também tanto conhecimento, mas esse seria, né, o ideal, que num país como o nosso nós tivéssemos conexões, porque muitas vezes na mesma cidade, um paciente que é atendido em 2 hospitais públicos diferentes, a gente não tem os dados conectados, e isso causa um retrabalho, e é impossível a gente ter dados robustos, por exemplo, de perioperatório, se nós não temos uma plataforma central. O DataSUS, ele também nos dá dados, mas a gente tem algumas dificuldades de acesso. E aí, um dos maiores desafios ainda é usar as informações que a gente tem para melhorar a qualidade do cuidado. Uma das principais necessidades é que a gente crie valor em torno das pesquisas, em torno dos dados do perioperatório. Então, é necessário que as pessoas vejam como importante a gente conhecer os dados. Então, os cirurgiões, eles têm que saber qual é o índice de complicações, de mortalidade das suas equipes. Nós temos que saber quais são as nossas complicações. A gente tem que saber do que os pacientes morrem. A gente não pode se conformar, né, em não ter conhecimento, não saber qual que é a maior causa de mortalidade no pós-operatório das nossas instituições. Então, a gente tem que buscar por isso. E isso tem que ser importante para quem está na assistência, fazendo a assistência de ponta, tem que ser importante para os pacientes, para os familiares, né? A gente sempre se pergunta em que hospital que a gente quer ser operado. Bom, a gente quer ser operado naquele hospital que tem os melhores desfechos. Então, isso tem que ser né, trabalhado. Os gestores, evidente, isso é muito importante, mas onde a gente tem que chegar? A gente tem que chegar a nível de uma política pública, quer dizer, o perioperatório ele tem que estar na pauta. Se a gente entrar agora, por exemplo, na página do Ministério da Saúde, identificar quais são os programas prioritários do governo, a palavra cirurgia, operação, UTI não vai estar. Não existe nada assim de priorização em relação ao perioperatório como um todo. E também não existem prioridades em programas de pesquisa, em grants. A gente precisa que isso comece a acontecer. Existe uma prioridade, por exemplo, hoje, em reduzir as filas de cirurgia. Essa é uma prioridade, ótimo, a gente precisa reduzir. Mas a gente tem que reduzir as filas de cirurgia, mas tem que dar condições. Onde os pacientes vão ser internados? Adianta reduzir se eu não vou ter uma enfermaria compatível, né? Como é que esses pacientes vão ser cuidados? O professor Bruce Bicar, ele é um pesquisador, um professor da África do Sul, bastante inovador. Ele recentemente publicou um livro, Cirurgia Mais Segura para a África. Ele está disponível para compra, é um livro muito bonito. Ele conta histórias dos pacientes que têm problemas de acesso, ele conta histórias de mães que morrem, ele conta histórias das dificuldades de implementação de melhoria. A gente se vê em muitas das situações que ele conta, né? Porque a gente tem que lembrar que o Brasil não é um Brasil só do hospital privado, né? A gente tem muitas diferenças no Brasil. E aí ele fez vários estudos de implementação, de tentativa de implementação de melhoria, principalmente para cirurgias de alto risco. Alguns deles não teve sucesso, enfim, em relação aos desfechos, mas é muito por conta da dificuldade que a gente tem, né, em trabalhar com sistemas complexos, como é um sistema de saúde. Qualquer melhoria vai exigir um trabalho continuado, e muitas vezes não vai ser na primeira rodada que a gente vai conseguir ver os desfechos mudar. Então, a ideia é que a gente identifique as prioridades para os pacientes, hospitais, sistemas, trabalhar com os dados locais e evidências dos problemas, olhar para o que está acontecendo, propor soluções, identificar que esses resultados são importantes para todos e tentar mostrar o valor desses resultados, né? E aí a gente vai estar, então, falando de novo, né, do valor do perioperatório.
muitas vezes a gente não vai conseguir, né, num primeiro momento, ter dados quantitativos, e contar a história do perioperatório também é importante. Então, tem surgido vários estudos qualitativos que estão nos ajudando a nos mostrar qual é a história dos pacientes, qual é a trajetória, por que que os pacientes complicam, como é que essa assistência é fragmentada e o que pode ser modificado. Então, esse estudo da anestesia e analgesia de 2022 identificou as barreiras para a qualidade do cuidado perioperatório em países, então, low middle income countries. E aqui o Brasil não estava incluído, mas ele mostrou 4 principais barreiras, né, para o cuidado. Então, primeiro, trajetória de cuidado fragmentada, e aqui se vê desde o pré-operatório, muito parecido com as trajetórias do Brasil. Recursos humanos e estruturais limitados, o custo do cuidado para o paciente. Então, existe um problema mundial que é o empobrecimento do paciente que vai à cirurgia. No Brasil, a gente tem um sistema único, isso não é nem pautado, mas com certeza o paciente que faz uma cirurgia, ele vai precisar de cuidados que muitas vezes o sistema público não consegue, por exemplo, fornecer todos os cuidados, todos os medicamentos, todas as fisioterapias, todas as reabilitações que o paciente precisa. E baixas expectativas gerais dos pacientes em relação ao cuidado. Então, ele conclui que para melhorar a qualidade e a segurança do cuidado cirúrgico e desfecho dos pacientes, é necessário trabalhar para superar as barreiras identificadas no cuidado perioperatório. Mas, de novo, a gente precisa saber quais são essas barreiras. Nós desenhamos dentro da nossa instituição um bundle de cuidado para os pacientes de alto risco. Como a gente usa a ferramenta para identificar os pacientes de alto risco, a gente testou com sucesso um bundle de cuidados que tem algumas etapas, sendo que ele é baseado na intensificação do cuidado desses pacientes na enfermaria. Porque a gente não tem leito de UTI para todos os pacientes de alto risco e eles de alguma forma, precisam ser melhor cuidados na enfermaria. Na nossa instituição, isso não é a regra, por exemplo, sinais vitais, eles são de 8 em 8 horas na enfermaria. Então, nós colocamos uma intensificação para que esses sinais vitais sejam vistos de 3 em 3 horas por 48 horas. E agora, mais recentemente, nós conseguimos incorporar que a equipe clínica veja todos esses pacientes. Então, nós incorporamos o comanejo. E isso tem agora, é um projeto estratégico da instituição. Como nós conseguimos isso também? Porque foi um trabalho de muitos anos, e nós também avaliamos o custo desse bundle de cuidados, e nós obtivemos uma resposta que é um bundle custo-efetivo, quer dizer, a gente tem principalmente o investimento em relação a pessoas e a melhoria dos processos, quer dizer, não existe grande custo com intervenções ou monitorizações específicas. A gente viu que os pacientes custaram mais quando eles foram nesse bundle de cuidados intensivos, porque nós detectamos mais as complicações, e os pacientes, então, escalonaram principalmente antibióticos, mas morreram menos. Então, nessa equação, essa intervenção é custo-efetiva. Então, claro, é uma intervenção super customizada, mas essas implementações, elas precisam, né, ser customizadas ao ambiente em que elas vão ser adotadas. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer uma transposição de uma implementação de melhoria de cuidado que foi feita na Suécia, porque lá provavelmente os cuidados eles já são bem diferentes do que os nossos. Mas existem, por exemplo, exemplos bem-sucedidos em países envolvidos que também a gente pode seguir. Por exemplo, na Austrália, recentemente foi publicado esse estudo que propôs uma unidade intermediária para os pacientes de maior risco e mostrou benefícios de melhoria da detecção dos pacientes que deterioram. Então, um aumento da chamada, que eles chamam, é parecido com os nossos times de resposta rápida, no primeiro dia, e depois uma melhoria de desfechos. Então, também, para a gente entender, o recurso de terapia intensiva ele é um recurso escasso em todo o mundo. Todo mundo, né, mesmo os países envolvidos, procuram alternativas para o pós-operatório que não seja apenas UTI.
porque UTI também não é a solução, a gente colocar todos os pacientes na UTI. Muitas vezes os pacientes não têm uma indicação certa de UTI, mas também não podem ficar numa enfermaria. Por fim, né, não poderia deixar de mencionar, né, semana passada houve a publicação do LASOS, que foi um estudo muito grande, uma iniciativa da América Latina, onde foram incluídos 17 hospitais, 17 países, 284 hospitais, mais de 1.500 colaboradores, e onde se avaliou, então, os desfechos, né, de pacientes submetidos a cirurgias, e cada hospital coletou dados durante uma semana. Então, nesses 284 hospitais, nós tivemos 22 mil pacientes incluídos, e se observou dados um tanto quanto preocupantes, né? Cerca de 14% dos pacientes desenvolvem uma complicação no pós-operatório, e esse índice de 14%, ele é semelhante a cortes internacionais. Entretanto, né, 1 em cada 7 pacientes que desenvolvem uma complicação morreram depois sem deixar o hospital, né, morreram ainda na internação. Então, esse índice a gente chama de failure to rescue. E esse índice de failure to rescue, ele foi muito maior do que outras cortes internacionais. Então, aqui essa corte dos Estados Unidos e mesmo a corte da África. Então, aqui a gente vê a mortalidade após as complicações, e da corte da América Latina aqui, ela foi maior do que as outras cortes, que podem ser comparáveis com dados muito parecidos. Então, são dados preocupantes, né, que a gente agora, então, começa a olhar para o que acontece, né, dentro do nosso país, dentro do nosso continente, e a gente pode, então, ter dados mais robustos para começar a trabalhar de uma forma mais ampla, com mais propriedade, né, dentro de diferentes instâncias no país. Então, diria que as estratégias para melhorar o cuidado perioperatório passam por várias etapas, né? A mudança cultural talvez seja a mais importante. A gente reconhecer o cuidado perioperatório como uma prioridade de saúde pública. Se a gente tiver um sistema cirúrgico robusto, nós vamos ter um sistema de saúde mais robusto. Né, identificar que nós precisamos coletar dados, precisamos pesquisar, né? Essa pesquisa, esses dados, eles precisam ser integrados ao cuidado do paciente, não necessariamente de uma maneira somente acadêmica, mas a gente precisa ter curiosidade, precisa entender o que acontece para poder trabalhar de forma mais precisa em relação ao perioperatório. Customizando, então, a trajetória pós-operatória. Então, dentro de tudo que está ao nosso alcance, né, nos parece que o pós-operatório é onde a gente pode atuar primeiro de uma forma mais efetiva. A gente ainda talvez não consiga trabalhar com a otimização pré-operatória, com pré-habilitação, com compartilhamento de decisões no nível que os países mais desenvolvidos já trabalham. Mas a gente pode sim trabalhar, uma vez que o paciente entra no hospital, ele está nas nossas mãos, a gente consegue fazer com que esses pacientes tenham uma trajetória melhor. E com isso a gente faz uma alocação melhor de recursos, né? Definir quais são os pacientes que a gente realmente precisa ter um maior cuidado e garantir recursos mais eficientes, tanto de pessoas, né? Então, né? Tanto de monitorização e recursos tipo estruturais. E o que a gente espera? A gente espera melhorar a qualidade da assistência cirúrgica para melhorar a assistência de saúde no Brasil. Essa é a nossas redes da Abidjan. Sigam a nossa revista, o nosso Fator Agora 1.7. Obrigada, pessoal. Perfeito, Luciana. Muito obrigado pela apresentação, brilhante apresentação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de te ouvir falar sobre esse tópico tão importante. Então, convido aos membros da audiência para postar as suas perguntas no Q&A, o item de perguntas e respostas aqui do Zoom. Só postarem as perguntas e eu vou ler as mesmas à professora. Então, enquanto o pessoal vai postando as suas questões, eu vou já
iniciar a nossa discussão, Luciana, a primeira pergunta que eu faço é a respeito dos indicadores. Então, você falou justamente de nós avaliarmos, né, os resultados, né? Temos uma ideia de como o nosso paciente está sendo atendido através de parâmetros mais objetivos. No Brasil, a gente observa que isso ainda é muito incipiente. A gente não sabe nem a mortalidade da maioria dos nossos hospitais, né? Então, você mesmo mostrou, o DataSUS não é muito acurado, dá uma ideia, mas tem alguns parâmetros que são difíceis de manejar. A nível institucional, o que você sugeriria para início, né? Então, eu tenho uma instituição pública em que nada foi feito ainda, né? Eu diria que até boa parte das nossas instituições não tem protocolos ainda bem estabelecidos. Por onde nós começaríamos para estabelecer marcadores, além de avaliar a mortalidade num período de tempo? Qual seria a tua estratégia inicial para se recomendar para os hospitais brasileiros? É. Não, essa é uma ótima pergunta, André, porque nem a gente, né, que tem um hospital grande, organizado, conseguiu ainda organizar, assim, os indicadores da área cirúrgica de uma forma que atenda a todo o perioperatório. Diria que a gente precisa se associar, a anestesia não pode estar sozinha nisso, né? Querer criar indicadores em silos, isso não vai funcionar. Então, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa ter os cirurgiões do lado, precisa ter enfermagem do lado, a gente precisa ter indicadores que façam sentido para todo mundo, para que as pessoas trabalhem no mesmo sentido, né? Então, por exemplo, coisas. Pegar de repente determinados procedimentos, que são procedimentos que podem ser importantes, né, a nível mundial, mas que também naquele hospital façam mais sentido e olhar mais a fundo, se é um hospital neurológico, enfim, sei lá, mas assim, os procedimentos internacionais que são utilizados para indicadores, eles chamam, tem um grupo que se chama Bellwether Procedures, que é cesariana, laparotomia exploradora, e fratura de quadril. Então, assim, são procedimentos que são índex, porque um dos indicadores mundiais é o acesso a hospitais que tenham esses procedimentos. Então, esses são indicadores mais a nível mundial. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem que convencer que é importante olhar a mortalidade, que é importante olhar complicações. Muitas vezes as pessoas não querem nem olhar para isso. E claro, quando a gente fala em dados mais relacionados à nossa prática, evidente, né? Oximetria, temperatura, né? Viária difícil, paciente que precisou ser reentubado. E tudo isso é muito difícil, porque os dados eles não são conectados, muitas vezes a ficha de anestesia não é conectada com o sistema, então a gente não tem uma continuidade do cuidado, não tem a continuidade dos dados. Então, eu diria que é necessário ter, a primeira ideia é criar essa cultura de trabalhar em conjunto, né? Todos em conjunto no perioperatório, para que se tenha, então, um sentimento que esses indicadores precisam ser coletados. Por exemplo, dor pós-operatória. Dor não é um problema do anestesista, é um problema do hospital. O paciente que ele vai ter dor, que ele não é bem tratado, que não existe uma reavaliação da dor, que eu não tenho equipe de dor naquele hospital, os pacientes vão ser piores tratados. Então, é preciso que isso esteja na pauta, que seja algo que a gente queira buscar. E é claro, a informatização seria, assim, né, a coisa mais importante para se começar. A gente precisa ter dados que não podem ser avaliados só como auditoria. A gente precisa ter dados mais robustos, então é evidente que sair do papel do transoperatório é importante, ter um pré-operatório conectado no sistema, um pós-operatório também, e aí fazer uma conexão de dados. Mas isso exige também que a anestesia queira ser protagonista, que a gente queira, né, tá dentro do sistema todo do hospital. Perfeito, Porque é perfeito. mais difícil, né? Mais difícil no momento que a gente Sim. faz toda a operação de certa forma, causa um desconforto, né? Causa mudança de rotina, as Uhum. pessoas estão acostumadas a fazer no seu papel.
Não, perfeito. E nessa questão justamente de que estratégias implementar para melhorar o resultado, né? Então, você falou muito da dificuldade que temos de agir no pré-operatório, de otimizar os nossos pacientes para ele chegar na cirurgia em condições. Não é uma realidade ainda que nós temos tão acurada, alguma coisa já melhorou ao longo dos anos, tratamento de hipertensão ambulatorial, algumas coisas evoluíram, mas o paciente ainda na nossa realidade, muitas vezes não tem o acesso ideal à otimização no pré-operatório, chega para a cirurgia, a gente acaba liberando até pela urgência, muitas vezes, do procedimento. O que você recomendaria em termos de estratégias que mais modificam o impacto? O que eu quero dizer com isso? Um hospital que ainda realmente está começando, mais uma vez, nessa questão de estar começando a mudar, né? Então, estabelecer indicadores, né? Você falou justamente sobre isso, e quais seriam as estratégias iniciais para tentar ter um resultado maior, para depois, né, chegar num momento como está no Hospital de Clínicas, agora em que se começa a estabelecer um certo refinamento de alguns dos componentes. Por onde começaríamos nessa mudança cultural? Uhum. Acho que são vários caminhos, assim, mas falando, por exemplo, do paciente de maior risco, né, aquele paciente com mais comorbidades, com certeza um acompanhamento de equipe clínica faz toda a diferença. Recentemente a gente teve uma visita de uma colega nossa que está trabalhando no Canadá, no serviço que tem que são líderes, enfim, né, do serviço que tem toda a trajetória em relação às troponinas, é o guideline canadense e tal. E a mudança deles foi quando eles conseguiram fazer uma equipe de perioperatório. Então, eles têm uma equipe que vê o paciente desde o ambulatório, enfim, mas tem pacientes que internam. Quando esse paciente interna e vai para a cirurgia, já tem uma equipe que vai ver esse paciente, e quando ele termina a cirurgia, essa equipe já conhece o paciente, já continua, já fez a sua otimização que possível, né, foi possível no pré-operatório. Então, com certeza, eu penso que ter uma avaliação clínica mais profunda, e principalmente no Brasil, a gente não tem um treinamento, né? A maioria dos anestesistas não tem um treinamento clínico suficiente, muitas vezes, para manejar os pacientes super complexos que a gente tem recebido no dia a dia. Então, ambulatórios compartilhados também são importantes. Nós iniciamos no nosso hospital um ambulatório compartilhado com a medicina interna. Pelo menos uma vez por semana ele é compartilhado no intuito de encaminhar aqueles pacientes mais graves, porque a gente entende que o nosso sistema, muitas vezes, ele não vai permitir uma trajetória muito simples, e quando a gente começa a solicitar muitos exames, muitas vezes o paciente vai perder o seu timing da cirurgia, e as cirurgias acabam sendo tempos sensíveis, e na maioria das vezes a gente não consegue o sinal verde para operar e tem que operar no sinal amarelo, pelo menos. Né? Então, essa é muitas vezes uma analogia, principalmente, por exemplo, fratura de quadril, é um exemplo, né, de cirurgia que deve ser operada em menos de 48 horas para ter melhores desfechos, e a gente precisa ter um manejo em equipe para que possa se ter minimamente um paciente mais compensado e que tenha menos complicações. Então, eu acho que esse compartilhamento, né, entre as equipes é bem importante para os pacientes de maior risco. Ter Perfeito. protocolos, né, isso faz a diferença, as pessoas saberem, utilizarem as mesmas rotinas, né, isso também apoia. Importante, perfeito. E a respeito, você falou em determinado momento da apresentação da Failure to Rescue, né? Em termos de implementação de times de resposta rápida para a realidade brasileira. Você considera isso como fundamental para praticamente todos os hospitais, ou seria algum tipo de hospital que deveria ter, ou algo que não seja tão relevante para a nossa realidade? Qual a tua opinião sobre os times de resposta rápida? Eu acho que são fundamentais os times de resposta rápida. Existem evidências em diferentes instâncias, assim, de que sim, eles reduzem mortalidade. Agora, não sei te dizer se eles devem estar presentes em todos os hospitais, mas eu creio que todos os hospitais que têm cirurgias maiores, que têm enfermarias que, que comportam, então, pacientes, né, em pós-operatórios de cirurgias de mais grande porte, pacientes que têm várias comorbidades, realmente o time de resposta rápida ele faz a diferença, porque ele cria uma cultura
onde ele dá uma certa autonomia para a enfermagem, né? Pelo menos no nosso hospital, a gente conversa muito com as enfermeiras das unidades cirúrgicas, então, quando elas têm gatilhos específicos, que elas são autorizadas a chamar um time que não é a equipe do paciente, porque muitas vezes a equipe do paciente não vai estar no hospital, ou vai demorar para vir, ou vai estar no bloco. Então, eles têm gatilhos que eles podem chamar um time que vai resolver o problema. E muitas vezes o que elas nos falam é assim, a gente, quando o paciente está meio borderline, a gente torce até para que esse paciente faça o gatilho, para a gente poder chamar logo e poder resolver a questão do paciente. Então, na nossa instituição, com certeza foi uma implementação sem volta, assim, porque antes o que se tinha? O time da parada. O paciente para, vai ter alguém que vai. Então, assim, isso não pode ser, né? A gente tem que ter uma instância intermediária, né? O time de resposta rápida, ele ainda vai pegando gatilhos e a gente evolui para ter times de hospitalistas que vão estar ali circulando nas enfermarias e o paciente vai ser melhor visto para nem ter os gatilhos para ser chamado time de resposta rápida. Então, eu vejo como isso, assim. Uma outra intervenção que tem sido estudada, e no Canadá tem alguns estudos saindo sobre isso, que é a monitorização pós-operatória, como uma intervenção que reduz, então, o retorno do paciente ao hospital, que melhora, reduz complicações. Então, tem um estudo que já foi publicado sobre isso, e agora eles estão ampliando um estudo bastante grande, onde o paciente até vai levar um iPad para casa, que vai ter todos os monitores, enfim. Mas mesmo ligações telefônicas, né, manter o paciente informado, né? Isso faz a diferença. Então, o problema é a gente dar alta para os pacientes e não ter nenhum retorno, isso fica complexo. Perfeito. Temos já duas questões aqui, uma no nosso chat e outra no Q&A. Começando pela do chat, da professora Eliana, gostaria de perguntar como podemos fazer para que haja equilíbrio exatamente entre a adoção desses protocolos baseados em evidências e os cuidados perioperatórios personalizados, no caso de pacientes cirúrgicos complexos. É a pergunta. O sistema de saúde, eu acho que eu diria assim, Liana, o sistema de saúde é muito complexo. Então, assim, vai ser qualquer implementação é muito complexa e precisa ser comprado assim por vários times, né? Se a gente quer mudar o formato de cuidar dos pacientes, a gente vai ter que ter uma experimentação inicial e isso vai ter que ser acompanhado, e o melhor é que isso seja feito de uma forma bem controlada para a gente já conseguir indicadores dessa forma. E existem experiências que são ao redor do mundo, assim, de intensificação de cuidados, bundles de cuidados, né? A gente desenhou que se adaptava à nossa instituição, mas existem outros, por exemplo, que são muito focados na detecção de gatilhos de sepse, porque a gente sabe que a mortalidade pós-operatória, né, infecção é a complicação mais comum, sepse é a complicação em muitas partes aí, que é a causa de grande parte das mortes no pós-operatório. Então, a detecção desses pacientes que estão deteriorando é o mais importante. Então, encontrar formas, né, de aumentar a detecção da deterioração, seja por aumentar equipes vendo, enfermagem mais frequente, lugares mais seguros, tirar o intensivista da UTI e mandar o intensivista para andar. Então, também existe isso. Intensivistas fora da UTI, out of borders, também é uma linha que alguns hospitais estão adotando. Não sei se eu te respondi, Lena, mas é isso, assim, se você quiser, se puder falar da nossa experiência, assim, de implementação, ela foi bem sucedida em 2019, veio a pandemia, agora a gente está reinserindo, retomando todo o programa com treinamento de novo de todo mundo para fazer esses cuidados intensificados, e é assim em todos os lugares que querem fazer alguma implementação. As equipes mudam, né? O hospital cresce,
residente novo todo ano que não sabe do que está acontecendo, então a gente tem que treinar todo mundo de novo. E assim vai. Eu acho que não dá para perder a motivação, tem que saber o que a gente quer, tem que ter uma coordenação assim com as equipes, né? Trabalhar em equipe, principalmente com o pessoal da enfermagem. Perfeito. Tem uma pergunta do João bem interessante dentro dessa linha, que é a respeito das RPAs, né? Então, se elas poderiam ajudar se elas fossem, né, justamente mais robustas e eficientes. Qual o papel, então, das recuperações, né, em geral, nessa melhora de desfechos, né, justamente? É, a gente não tem muito desenhado e talvez, eu não sei como funciona na maioria dos hospitais, mas unidades intermediárias seriam, né, um step intermediário entre a, a enfermaria e a unidade de terapia intensiva. Em alguns lugares, e a maioria, não existe uma contratualização para essas unidades intermediárias. Então, esse é um grande impasse. Ou o hospital tem UTI, ou tem SR, ou tem enfermaria, né? Na maioria das vezes, a sala de recuperação não é uma sala que tenha os mesmos cuidados de uma unidade de terapia intensiva. Aquele estudo que eu mostrei são High Dependency Units, quer dizer, são unidades que elas são quase que como uma UTI. Não são UTIs de alta complexidade, por exemplo, não tem diálise e tal, mas são unidades fechadas onde tem um cuidado maior. Eu acho que sim, eu penso que essa seria uma solução muito interessante, a gente manter os pacientes num ambiente mais controlado, pelo menos os pacientes mais graves de alto risco, né? Não precisa estar dentro de uma UTI complexa, mas está monitorizado e está dentro de unidades que sejam mais controladas. Mas isso não depende apenas da nossa vontade, isso tem, né, dentro do SUS muito a ver com a contratualização. Então, quando a gente coloca um paciente que deveria estar na UTI dentro de uma sala de recuperação e coloca ele em ventilação mecânica, por exemplo, o hospital ele não vai receber como um leito como se o paciente estivesse na terapia intensiva. O hospital não vai ter esse retorno, esse leito não é contratualizado como um leito de terapia intensiva. Então, esse também é um problema. Esse paciente fica dentro de uma sala de recuperação trancando o leito né, do giro que a gente precisa ter. Então, são estratégias que a gente precisa realmente pensar. Mas eu considero que sim, que se a gente tivesse essa cultura e essa possibilidade, e acho que a gente tem em alguns lugares, né, de ter unidades que sejam unidades intermediárias e que possam dar esses cuidados específicos que não necessariamente são de terapia intensiva. No chat, o Dr. Marcos comenta a respeito da acreditação, né? Por mais básica que seja, mudaria a cultura global do hospital e poderia uniformizar os cuidados, né? Qual a sua opinião, justamente num hospital que já há um longo período de tempo trabalha em conjunto e realmente parece ter mudado muito a postura desde que os processos de acreditação se estabeleceram lá. Hoje até a gente estava tendo uma discussão sobre isso no hospital. O nosso hospital ele é acreditado há bastante tempo, então, e realmente mudou a cultura de segurança. A gente começa a trabalhar de um modo diferente, isso acaba entrando dentro da cultura da instituição. E é claro que quando vem a equipe para fazer a certificação da acreditação, todo mundo parece que se comporta diferente, mas na verdade não é, a cultura muda, é importante. É claro que tenha né, nem tudo são flores, né? É difícil, tem alguns processos que tem que ter grande mudança, mas é algo que é estratégico, eu acho. Se a instituição puder levar adiante algum tipo de certificação e de acreditação, só tende a melhorar, porque ali vai ter padrões, né? Padrões de cuidados que são esperados, né? De comportamento das pessoas, né? De cuidados em todas as instâncias. E os capítulos sempre relacionados à área cirúrgica, eles são extensos, porque os pacientes que são submetidos a cirurgias, eles são responsáveis muitas vezes por grande parte das complicações no hospital. Então, o paciente, a trajetória do paciente cirúrgico é muito complexa dentro da instituição, ele faz várias transferências de cuidado, então o risco
de se ter eventos adversos é muito grande. E com a acreditação, esse processo de trabalhar com esses riscos, essa forma de ter uma avaliação continuada do que acontece, ter equipes que vão estar monitorando, isso tudo melhora, né? As pessoas têm que achar que discutir um evento adverso não pode ser algo punitivo, né? É algo que tem que estar automático. O paciente teve um problema, vamos discutir, isso tem que melhorar sem personificar, mas com certeza, tanto é que é um parâmetro de qualidade, é algo que as instituições de excelência sempre têm, são reuniões de mortalidade, né? A gente tem que ter. A gente pode começar no nosso serviço de anestesia. Deu alguma coisa, anestesia, né? Enfim, o paciente teve piores desfechos, teve uma complicação, pode não ter nada a ver, né? Muitas vezes a gente quer discutir os residentes, prof, isso não tem nada a ver, o paciente ia ter igual, o paciente ia parar igual, o paciente ia não sei o quê, mas sempre tem coisas para fazer. Olhar os processos é muito interessante, analisar, né, fatores, né, relacionados ao paciente, fatores relacionados ao processo, fatores relacionados à estrutura. A gente sempre aprende, né? Isso tem que ser uma coisa boa. Perfeito. Uma última questão, que a gente já está realmente no final do nosso tempo, a respeito do LASOS, né? Estudo que realmente é revolucionário no nosso meio, especificamente, né? Finalmente a gente tem acesso a esses dados no nosso meio. Um gráfico que você mostrou a respeito das diferenças de mortalidade, que são realmente preocupantes, até mortalidades maiores que de países africanos, né? Qual a explicação para essa diferença? A gente sabe algumas ideias, né? Mas qual a explicação para essa diferença? E uma das coisas que lá no primeiro estudo, né, nos países da Europa, que foi motivo muitas vezes de polêmica, né, a respeito da diferença entre os países de resultado de mortalidade, vocês observaram nos países da América Latina como um todo, foi feita uma comparação entre os países no que diz respeito ao Brasil, né, o Brasil em relação aos outros, como está, e dentro da realidade brasileira, vocês conseguem encontrar algum padrão de diferenciação em termos de mortalidade? A gente viu que a taxa de complicações é similar, mas a mortalidade é muito alta, muito mais alta do que deveria, né? Então, vocês chegaram a explorar, conseguiram explorar esses dados para chegar a algumas conclusões a respeito das causas e diferenças entre os países? Boa pergunta, André. Em relação aos dados da África, né? Então, quando um estudo muito parecido ao ASUS, né, foi rodado na África, se viu que os pacientes, eles eram operados, eram pacientes de muito menor risco. Então, os pacientes, talvez uma das explicações seja que os pacientes nem chegam a ter mais risco para serem operados, né? Então, é um perfil diferente. Os nossos pacientes, eles já são de maior risco e talvez isso explique, então, a, a falha no resgate maior. Então, eram pacientes que iam complicar, mas que nem todo paciente que complica a gente vai conseguir resgatar, né? Mas esse índice, ele fala a respeito da estrutura que as instituições têm para fazer esse resgate, né? Então, se viu em outros estudos, por exemplo, que as diferenças, né, de hospitais, principalmente em relação ao volume de cirurgia, né, fez com que as complicações fossem tratadas de forma diferente. Então, hospitais com maior volume tinham um índice melhores do que aqueles hospitais que tinham um menor volume de cirurgia. Então, isso tem a ver com estrutura e processos da instituição. Em relação aos países, então, a proposta sempre foi ter dados da América Latina. América Latina é muito diversa, né? Seriam 33 países elegíveis, entraram 17. Alguns países com problemas políticos, até para participar de pesquisa. Então, isso apareceu. E nunca foi um propósito a gente ter a comparação entre os países. Então, a gente tem países super pequenos, que nem a Guatemala, com uma estrutura, né, própria, né? O Brasil, esse país que é um continente, com hospitais públicos, hospitais privados, hospitais super de ponta, hospitais menores. Então, a princípio, a ideia nunca foi comparar a mortalidade entre países, né? O primeiro estudo que foi feito na Europa comparou e não foi uma boa experiência
os autores, enfim, né? Então, a ideia sempre foi ter um dado latino-americano, esse dado não existia, e agora a gente tem um dado que é da América Latina, que é preocupante e que a gente precisa dar conta disso, a gente precisa tratar melhor nossos pacientes. Também nunca foi um objetivo primário identificar, por exemplo, diferença de sistema de saúde, para isso a gente precisa de uma análise mais aprofundada. Acho que a gente tem dados suficientes para começar a trabalhar em processos aí, em propostas de melhoria e poder, claro, evidente, fazer estudos futuros para entender melhor o porquê acontece isso, né? Quais são as nossas fraquezas, né? O que dentro dos processos, estruturas, a gente pode melhorar, né? E para isso, talvez até alguns estudos qualitativos também a gente precisa entrar mais a fundo. Perfeito, ótimo. Tem mais uma última pergunta aqui no Q&A da professora Vanessa Carvalho. Objetivamente, as acreditações melhoram os desfechos cirúrgicos e quais os desfechos? Ah, essa até é uma boa pergunta, Vanessa. A gente até a gente está fazendo um trabalho que está tentando olhar para isso, para processos cirúrgicos. E não se tem evidências assim que a acreditação isoladamente, então tem poucos estudos ainda sobre isso. Por exemplo, qual é o tipo de hospital? É um hospital acreditado, um hospital universitário, um hospital que tem um índice bom de nível de enfermeira por paciente. Tudo isso tem alguma evidência? Parece que sim, que os pacientes eles têm melhores desfechos se eles estão dentro de uma estrutura melhor dessa forma. Mas isoladamente eu não saberia dizer assim o quanto que a acreditação impacta na melhoria dos desfechos cirúrgicos. Mas assim, combinada com outros fatores, tem alguns estudos que sim, que mostram que ela é positiva. É uma boa pergunta para a gente levar adiante. Perfeito. Bom, acho que já até estouramos o tempo. Muito obrigado, professora. Excelente aula, excelente discussão, como sempre. Agradeço mais uma vez por dedicar seu tempo aqui para discutir esse tema tão relevante, nos alertar para vários fatores que são relevantes na nossa mudança aí cultural no país e tentar melhorar esses resultados que nós observamos no LASUS, né? Gostaria agora de passar a palavra para a professora Eliana. Não sei se a Eliana tem algum comentário a fazer, algum comentário adicional, e a finalização do nosso webinar. Não, só agradecer imensamente. Eu acho que a professora Luciana chamou a atenção para vários pontos. Eu acho que foi uma aula sensacional para a gente rever dentro das próprias instituições os nossos conceitos de cuidado perioperatório, né? Da anestesia como protagonista, ou da anestesia como coadjuvante ou como ajuda em todo esse processo do trânsito cirúrgico aí do paciente. Foi muito, muito bacana mesmo, viu? Eu sabia que ia ser bem legal, mas foi mais legal ainda. Parabéns e queria agradecer mais uma vez a presença de todos aí, que puderam, o pessoal que está aí por trás também, né? O Tadeu, o Gregor, o Marcelinho e o intérprete, Marcos. E deixar o convite aberto para os próximos webinários da Bijan e agradecer a presença de todos mais uma vez. Até mais. Obrigada, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos aí que deram atenção nesse horário e vamos lá para os próximos eventos aí da SBA e os webinários. Obrigada, gente. Obrigada, Andrezinho. Obrigada, Léa.